Tu B'Shevat, 15 do mês de Shevat, que é o 11º mês, na congregação Missão Bereshit. É a celebração do Ano Novo das Árvores. A Torá diz que o homem é como uma árvore do campo. Exclusivamente agrícola. Ela fala de um tempo em que os frutos são marcados. É um Ano Novo das Árvores. É um tempo em que os judeus fazem assim, a partir da data de hoje, todo fruto que nascer nessa árvore, ele passa a ser contado para esse ano. E para que o fruto tem que ser contado para esse ano? Porque numa sociedade agrícola, o dízimo que era apresentado no templo era dízimo de fruta, era dízimo muitas vezes de animal. Então, o B'Shevat é uma data exclusivamente para que o povo marcasse os frutos que nascessem a partir dessa data. Então, a partir dessa data, os frutos eram marcados para efeito do dízimo, que se era entregue no templo. Então, marcava que a partir de agora, de 15 desse mês, por que 15 desse mês? Por que os judeus entendem? É porque durante o período do inverno, quem acredita que a gente está vivendo o inverno? Só os espirituais. Aqui dentro a gente está no inverno, lá fora o maçareiro está ligado. É porque o calendário é feito com base em Jerusalém. E Jerusalém, nessa época, é inverno. Então, no inverno, as árvores já recebiam todos os nutrientes que elas precisavam. Já recebiam bastante chuva, bastante água. O solo já estava encharcado de nutrientes. Então, em 15 do mês, 15 de B'Shevat, o B'Shevat era o período que já podia contar como preparação para um novo ano agrícola. Então, tudo que era produzido a partir dessa data era importante porque ia ser contabilizado para efeito de dízimo. Aí você pode perguntar assim, mas Marcelo, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a nossa vida? Existem quatro períodos no ano em que a gente pode chamar de períodos de ano novo, né? Tem um ano novo que a gente vai contar agora, em breve, que é o ano novo do mês de Ave. Primeiro de Nissan, perdão. Tem o primeiro de Elu, primeiro de Nissan é a contagem das festas bíblicas, amém? Quando vira terça, a gente passa a contar. O primeiro de Elu, segundo o estudo aqui os sábios, diz que é o ano novo do dízimo dos animais. E primeiro de Tishrei, que é o ano novo civil, que é a data do julgamento. Que se conta como data do julgamento da humanidade. Mas a gente vai falar e vai concentrar hoje aqui, principalmente no ano novo das árvores. E eu fiquei perguntando para o Eterno o que isso tem a ver comigo hoje. Já que está evidente pela minha mão trêmula que eu não planto, eu não sou agrícola, eu não tenho a menor noção. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Como é que eu posso extrair os princípios e as bênçãos de um mês, ou de uma festa, ou de um ano novo exclusivamente agrícola? O Eterno tem as maneiras de falar com os homens, tem as maneiras de abençoar o ser humano. Salmo 1, de 1 a 3, eu vou ler aqui, vocês acompanham comigo. Nós temos sido restaurados na palavra. E isso é um privilégio. Muitos não têm a oportunidade de receber a palavra que a gente tem recebido ao longo do ano, não é hoje. Hoje é mais uma oportunidade que o Eterno tem nos dado. E isso a gente precisa encarar como um privilégio. Por mais que para a gente seja algo que não é muito da nossa cultura, porque não vivemos uma cultura agrícola, mas é um privilégio. Existem bênçãos, existem princípios que a gente vai se apossar deles hoje, amém? Por isso que eu chamo vocês para ficar de pé e a gente agradecer ao Senhor antes de começar, amém? Eterno Deus e Pai, te louvamos e te bendizemos pelos dias e estações que o Senhor estabeleceu sobre a terra, estabelecendo com que assim, Senhor, a terra pudesse ser frutífera, assim a terra e as árvores pudessem produzir fruto no seu tempo. E nesse dia de Tu B'Shevat, Senhor, algo que o Senhor tem reservado para essa carrala, para essa congregação, se torne uma realidade para cada um de nós. Obrigado por cada homem, cada mulher, cada criança, Senhor, que tem vivido isso no nosso meio. Que isso nos marque, que isso nos amadureça, que o fruto desse ano, Senhor, seja mais abundante do que do ano passado. É o que te pedimos, por isso, Senhor, nos nutra ao longo desse ano, com tudo aquilo que vamos precisar, com a Tua palavra, com o Teu Espírito, com a comunhão uns dos outros, Senhor, com tudo aquilo que a Tua palavra gratuitamente nos concede. Não nos deixa sair daqui, Senhor, desapercebidos, desatentos,
ou simplesmente participando de uma data no calendário. Nós queremos receber a vida que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por essa congregação. É uma congregação que facilita, Senhor. É uma congregação facilitadora das festas, para que as pessoas que aqui vivem possam experimentar da Tua bênção, possam experimentar dos dias e das estações determinadas pelo Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando para que a gente tenha recurso suficiente para fazer isso, que a gente tenha temor suficiente para nos mantermos firmes na nossa identidade, mesmo quando existe um mundo inteiro contra, Senhor. Mesmo quando existem, Senhor, várias situações que nos impedem a não fazer. Que essa congregação, Senhor, continue com essa característica, com essa identidade. Em nome de Yeshua, nosso Machia, nós oramos. Amém e amém. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite, de dia e de noite. E aqui, principalmente, versículo 3: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer, prosperará. É um salmo bem conhecido, e esse irmão que vos fala aqui conseguiu, a partir desse salmo, entender para nós hoje, para a nossa realidade hoje, o que eu posso extrair de benefício prático para o meu dia a dia, já que eu não vou plantar como subsistência, porque eu tenho meu emprego, tenho meu trabalho, tenho meu negócio, mas eu preciso entender que a bênção que o Senhor tem para esse tempo, ela também é para um ser humano, porque somos como árvores, amém? Árvores que precisam ser plantadas junto ao ribeiro das águas. E quando o salmista está falando sobre ribeiros de águas, ele está se referindo ao Espírito do Santo, amém? Ao Ruach HaKodesh. Se você e eu formos plantados junto aos ribeiros da água, junto aos ribeiros do Espírito, vamos dar fruto no tempo certo. Amém? E aqui tem uma coisa interessante: por que dar fruto no tempo certo? Eu nunca vi uma árvore fazer força para dar fruto. A árvore não faz força para dar fruto. A árvore, se a árvore está bem nutrida, se ela tem água, se ela está bem regada, se o solo é fértil, no tempo certo ela dá fruto. E eu e você, se entendermos, se formos corajosos o suficiente para nos permitir sermos plantados próximo ao ribeiro da água do Espírito, daremos fruto no tempo certo. E o fruto que a gente vai dar é um fruto gostoso, um fruto que alimenta, um fruto que sustenta. E aí tem uma coisa que eu lendo o Salmo e eu não conhecia, fala assim: e as suas folhas não cairão. Aqui eu achei interessante. Alguém sabe por que uma folha da árvore cai? Alguém sabe? 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 E a gente não sabe. Eu achei que ninguém fosse saber. Muito bem, viu? A folha cai, ela vira adubo e acaba retornando para ela. Mas não é só isso. O salmista fala assim: aquele homem ou aquela mulher que é como uma árvore que é plantada junto aos ribeiros, que dá fruto, as suas folhas não caem. Por que uma folha da árvore cai? Eu fui pesquisar isso. Uma folha da árvore cai simplesmente porque é uma questão de sobrevivência da árvore. Porque no inverno ou no outono, muitas vezes não há água, a gente está falando da realidade do Brasil, tá? Muitas vezes não há água suficiente, não há nutriente suficiente, e a planta, para sobreviver, para concentrar o máximo de energia da seiva que vem da terra, amém? Da seiva que vem da terra, ela precisa soltar, ela mesma solta as folhas. Porque quando ela solta as folhas, ela consegue, com aquela seiva que ela recebe, se manter viva até que tenha nutrientes suficientes. O salmista está falando para mim e para você: olha, o outono nunca vai ser uma realidade na minha vida e nem na sua vida, se você tiver coragem de permanecer plantado junto aos ribeiros da água. O Bishivat fala sobre um tempo em que a árvore, vocês sabem disso, né? Já foi ministrado sobre várias vezes. Para uma árvore crescer,
o tamanho da árvore, normalmente ela tem o dobro para baixo. Dependendo do tamanho da árvore, as raízes são muito profundas e as raízes é que vão fazer com que eu alcance o nutriente que eu preciso para me manter de pé. O salmista fala assim: olha, se vocês tiverem as suas raízes plantadas próximas ao ribeiro, o fruto de vocês vai ser constante e vocês nunca vão precisar soltar suas folhas para se manter vivo. Resumindo, vocês não vão perder. Amém? E aí você fala assim: mas Marcelo, isso aí, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Como é que eu aplico isso também? Tem uma parábola de Yeshua que, parábola não, uma vez Yeshua estava caminhando com seus discípulos e trouxeram um cego para ele, uma cidade chamada Betseba. E aí, o texto bíblico diz assim, quero acompanhar com vocês. Marcos capítulo 8, versículos 22 a 26. E chegou a Betsaida e trouxeram um cego e rogaram que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Levantando-lhe os olhos, disse: eu vejo os homens, pois eu os vejo como árvores que andam. Depois disso, tomou-o, apôs-lhe as mãos sobre os olhos e fez ele olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Mandou para casa, dizendo: não entres na aldeia e nem diga a ninguém na aldeia. Irmão, quem já leu essa passagem, a percepção primeira que você tem é que, será que Yeshua, quando orou com aquele homem que era cego, o poder que emanou dele não foi suficientemente capaz de curar numa única imposição de mãos? Sim ou não? Não. Olhando o texto na literalidade, eu vou entender que sim, porque ele teve que fazer isso 2 vezes. Mas a primeira coisa que Yeshua fez com aquele homem é restaurar a visão dele espiritual. Viu? Isso é importante vocês estarem atentos. A visão espiritual dele foi aberta. Nós precisamos restaurar a nossa visão espiritual. Entender que eu e você somos como árvores, que precisam estar plantadas firmemente. E as nossas raízes precisam ser profundas na palavra, né? Mas ser tão profundas na palavra que ela alcance o rio do Espírito. E alcançando o rio do Espírito, mas é quando? É no Shabat? É na Havdalah? Ou é no café com dourado? Mas é isso? Não são todos os dias da nossa vida. Porque é isso que nos sustenta. Está arraigado, está firmado, está preso com raízes profundas no Espírito, no Ruach. Isso vai nos fazer dar fruto. Isso vai nos fazer passar pelo outono, porque o outono e o inverno vem para todo mundo, vem? Eu prefiro a primavera e o verão. Eu gosto mais. Porque as flores estão bonitas, o dia está claro, o calor está insuportável. Mas o inverno, o outono, os problemas, as tribulações, as dificuldades, enfim, vem sobre todos nós. Mas existe uma garantia para mim e para você sobre isso, é que isso não vai abalar nossa fé. Isso não vai me fazer esmorecer ou morrer. Eu quero dizer que existe uma bênção para você nessa tarde de hoje aqui. Amém? Uma bênção de prosperidade, uma bênção de frutificação, uma bênção de abundância. Amém? Abundância para você e você precisa tomar posse dela, amém? Mas quem é agricultor aqui sabe, ou você que já... Não existe café da manhã grátis, nem almoço grátis. A sua prosperidade, a sua abundância, ela vai requerer de você o quê? Trabalho, esforço. Eu gosto de Bereshit, capítulo 3, quando o Eterno dá uma ordem para a terra e a terra começa a produzir por si só toda sorte de planta, planta que dá flores, planta que dá fruto, fruto que dá semente e sementes que dão fruto. E também gosto de entender que o Eterno, quando Ele pega para fazer a mim, a você ou para fazer a Adão, Ele pega dessa terra que é capaz de obedecer, e fazer coisas extraordinárias. Ele pega dessa terra e Ele molda Adão, e Ele sopra sobre Adão o sopro da vida.
a essência do próprio Deus. São duas coisas, meu irmão, minha irmã, eu e você fomos feitos e compostos. Fomos feitos de uma matéria-prima muito boa. Você é feito de uma matéria-prima muito boa. Você está pronto para dar fruto. E o seu fruto é muito bom. E o Espírito Santo em você faz com que o seu fruto permaneça, amém? Mas tem um problema nisso tudo. Nem só de bênção a gente vive, nem só de prosperidade é ser possível receber de Deus. Sabemos que existe uma palavra lançada. É como se a palavra estivesse sobrevoando esse ambiente. É como se Deus desse uma ordem, falando assim, olha, pode frutificar. O Bishvat é um período em que as plantas já estão com nutrientes suficientes, prontas para dar fruto, e existe uma ordem espiritual, olha, pode dar muito fruto. Pode dar fruto. Quem quer dar fruto aqui? Existe uma ordem suspensa no ar aqui, para que esse ano seja um ano de muito fruto. Amém? Mas eu tenho que trabalhar. Você tem que trabalhar por isso. E a gente pode trabalhar orando, a gente pode trabalhar, lembra o salmista falando? Bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda do escarnecedor, mas tem prazer aonde, gente? Na lei do Senhor. E eu tenho prazer na lei do Senhor e medito nela quando? Dia e de noite. Se eu fizer isso é trabalho ou não? Sim ou não? Sim. Isso exige de mim dedicação? Sim. Esforço? Sim. Existe esforço da minha parte, da sua parte, para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Certa vez, Yeshua estava caminhando com os seus discípulos. E ele encontrou uma figueira. A gente plantou aqui, inclusive, uma figueira hoje. E ele procurou a figueira. Procurou na figueira fruto porque ele tinha fome. E vocês sabem o que aconteceu com a figueira? Yeshua deu uma palavra e falou assim, você, não vou nem apontar para ninguém, que você seque na hora, que você morra. Imediatamente a figueira murchou. Imediatamente ela secou. Imediatamente ela mingou. E os discípulos ficaram impressionados, mestre, mas como pode ser isso? E vocês sabem por que Yeshua liberou essa palavra sobre a figueira? Sim. Porque a figueira não tinha frutos, ele sentiu fome e não comeu. Isso é o simples. Ela tinha folhas. Perfeito. E as folhas, elas denotavam, na figueira, a folha esconde o fruto. Isso, então, se tem folha, tem que ter fruto. Isso aí. E aí, Maria falou assim, porque a figueira estava cheia de folhas e a folha esconde o fruto. Então, Yeshua, caminhando, ele viu e aquela figueira tem fruto. E ele foi lá e meteu a mão, só achou folha. E ele procurou, só achou folha. Cadê o fio? Aqui. E aí procurou, só achou folha e ele amaldiçoou. Por quê? Aparência sem essência. Meu Deus, aparência sem essência. Não fomos chamados para aparecer como uma árvore frondosa. Fomos chamados para ser uma árvore frondosa. Se você só se veste como um judeu, ou se você bota o seu longo tzitzi, seu kippah, ou se você se envolve com um véu nas suas orações, a leitura de Shabbat, acendimento da vela, mas isso não está no seu coração como uma verdade, você está muito mais com uma figueira com folha do que com uma figueira com fruto. E Yeshua está falando para mim e para você, olha, não tem problema se o teu fruto demorar, não tem problema, não precisa parecer uma coisa que você não é. Eu te conheço. O salmista fala assim, que ele te viu lá no ventre da sua mãe, quando ainda você era substância informe e vazia. Deus não precisa da minha aparência. Ele não está preocupado com a minha aparência. Ele não quer saber se eu sou preto, pardo, branco, se eu me visto como um discípulo, se eu ando como um discípulo, se eu falo como um discípulo. Ele quer encontrar em mim frutos de um talmidim, de um discípulo.
Ainda que meu fruto seja pequenininho, ainda que o meu fruto seja mas o que eu preciso é dar fruto. Sabe por quê? Porque tudo o que a gente precisa já nos foi dado gratuitamente em Yeshua, amém? A terra foi preparada, foi bem adubada, o Espírito foi derramado, e o que eu preciso somente é me render a Ele, me render a Sua palavra, como o salmista fala, ter prazer na lei do Senhor e nela meditar dia e noite. Se eu ainda não sei muitas coisas, não tem problema. Se eu ainda não vivo tudo, não tem problema. Cadê Rafael? Cadê Rafael? Rafael vai lembrar. Poucas coisas bem aprendidas e bem praticadas. Não são muitas coisas. Amém? A gente às vezes somos tomados pela empolgação de saber muito. E é bom saber, amém? É bom estudar, é bom saber. Mas é melhor praticar o que se sabe do que saber demais e se tornar juiz. O risco de saber muito é que eu me torno juiz, legislador sobre o meu irmão. Se fosse sobre só a minha vida, isso seria uma bênção maravilhosa. Mas é que quando eu aprendo muito, eu começo a olhar para o meu irmão com o olhar do juiz. Eu falo assim, mas ele não está vestindo como se deve vestir, ele não fala como se deve falar. E não é isso, gente. Eu quero muito Bishvat hoje, que a gente saia aqui dessa carral entendendo que tudo o que você precisa para dar fruto já foi te entregue, amém? Existe uma palavra de bênção, de prosperidade, seja no campo espiritual, seja no campo financeiro, físico, para a minha vida e para a sua vida, amém? Você crê nisso? Posso ouvir glória? Glória! Isso! Aleluia! Mas isso vai demandar de mim, de você, algumas coisas. A primeira é trabalho, eu preciso me empenhar, eu preciso me dedicar. Eu faço e falo, eu sou intencional com Deus. Eu sou intencional. Eu já fui ingênuo, mas hoje eu sou intencional. O que é isso? Ingênuo é que você faz tudo, sem saber. É uma criança. Criança é assim, você fala para fazer, vai lá e faz. Vai? Mas quando a gente se torna um pouquinho mais maduro, você entende que o pai gosta de algumas coisas. As minhas filhas sabem os meus gostos. E elas só erram se elas quiserem. O pai se revelou através do filho e deixou escancarado na sua instrução os seus gostos. E eu só preciso ter humildade, eu não preciso inventar nada. Eu só preciso fazer o que o pai gosta. Com intencionalidade, amém? O pai gosta do Shabbat? Sim ou não? Sim. E eu vou me dedicar no Shabbat. O pai gosta de receber, gosta de quantas orações por dia? O Daniel fazia 3, no mínimo 3, né? Vai gerar um debate. Hoje não tem debate não. Mas pelo menos 3. Mas se eu não consigo 3, quantas eu faço? E se eu não consigo 2? O ideal é uma vida de oração. Como é que é uma vida de oração? A gente acha também que tem umas coisas místicas na nossa cabeça que a gente trouxe de Roma, né? A nossa mente precisa ser restaurada. Quando você está andando com seu pai, quem sabe que é você? Tudo bem? Bom, como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Dinheiro? Não. Dinheiro. Aí, acabou o microfone na hora, santo esse microfone. Alô, som. Quando eu estou andando com a minha filha, não existe uma formalidade no nosso diálogo. Não existe, querido pai, bonitão, eis que estou aqui para lhe pedir-vos. Dê-me da sua bênção um pouquinho. Não tem essa relação com a minha filha. Ela vai chegar para mim, pai, tudo bem? Ela vai ter um pix. No meio de você já pediu um pix. O que isso fala para mim? Isso fala de intimidade. Ela sabe que ela pode pedir do jeito que ela pedir, porque eu sou pai e a amo e vou fazer o quê? Na nossa relação com Deus, a gente anda com Deus como se Deus fosse um CEO, como se Deus fosse uma pessoa inacessível, como se Ele estivesse num lugar muito alto, e isso tudo também é verdade. Mas lembra? Obrigado, José.
Mas lembra, Ele também está do nosso lado. Ele escolheu andar conosco todos os dias até quando? Exatamente. Então uma vida de oração, ela também é uma vida de intimidade. Eu posso parar durante as 3 orações do dia, parar o que eu estou fazendo, mas enquanto eu também estou trabalhando, eu posso orar. Enquanto eu estou dirigindo o meu carro, eu posso orar. Enquanto eu estou fazendo qualquer coisa, eu posso estabelecer com Ele, ainda que seja uma relação com o diálogo. Senhor, está difícil hoje, Senhor. Pelo amor de Deus. Você vai falar, pelo amor de Deus, do Senhor. Mas você vai falar com Ele, você vai conversar com Ele. Senhor, me ajuda, porque é só o Senhor, eu não consigo. Amém? Então Deus já preparou tudo que a gente precisa para dar muito fruto esse ano, amém? Quem vai dar muito fruto comigo? Eu vou dar muito fruto. E o fruto é aquele fruto que a gente espera que o Eterno se agrade. Se agrade. A gente agora vai passar para uma fase para abençoar vocês. Amém? Abençoar vocês nas 4 estações do ano. É bom receber uma bênção. Eu gosto. É bom. Mas eu quero que você entenda aqui para a gente não mistificar isso. Para a gente não se tornar aqui uma versão muito mística, né? É que a bênção vai ser liberada. A bênção vai ser liberada sobre a sua vida, sobre a minha vida. Mas para ela se tornar uma realidade, eu e você vamos precisar trabalhar. Lembra? Existe o sol, existe a água, existe a terra fértil. Mas o agricultor precisa o quê? Arar a terra, trabalhar a terra, preparar a terra, adubar a terra. Eu quero que você vai sair daqui hoje com todos os nutrientes que você precisa para dar fruto na área financeira, na área pessoal, na área espiritual, na área congregacional. Amém? Mas você é o responsável por isso. Não vão imputar na liderança. Ah, não, eu não dei fruto porque o pastor... Não. Eu não dei fruto porque o outro? Não. Eu não dei fruto porque o meu cônjuge? Não. Eu não dei fruto porque eu não quis. Eu não dei fruto porque eu não trabalhei. Amém? Sejamos corajosos. Lembra? Yeshua vai nos visitar esse ano e não tem que encontrar somente folha. Ele tem que encontrar pelo menos algum fruto que o sacie. Amém? Vamos orar? Amém. Amém. Na verdade, tudo aqui é fruto da vide, né? Nós temos desde a uva verde até a uva avermelhada, roxa e misturada em tons diferentes, cada tom representando, na verdade, uma das estações do ano, né? Nós já começamos então esse ciclo agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele vai trazer de produção à nossa vida em cada uma das estações. Por isso que faremos a bênção, e aí cada roxinho vai fazer uma bênção, vai tomar do fruto da vide. Depois, nós individualmente vamos vir aqui, vamos pegar um pouquinho de cada um, para poder dar para todo mundo, tomar um pouco dessa bênção, a representação de uma bênção, né? Mas antes de passar para a bênção, eu queria compartilhar a experiência que a gente teve hoje aqui. Durante essa semana, a Mônica e o Cristiano estavam comentando que eles queriam muito trazer uma figueira, para plantar uma figueira. E quando a gente estava ali, e esses detalhes a gente acha maravilhoso demais. Quando a gente estava ali plantando, já cavando para plantar a figueira, eu vi que a figueira já tinha os frutinhos, os figos, né? Eu falei, gente, quanto figo tem nessa figueira, né? Aí parei para contar, tinham 6 figos na figueira, os 6 dias de semana. O 7º é para descansar, né? Mas os 7 dias da semana, o Senhor já trazendo uma promessa, eu creio nisso, né? De produção de frutos durante todos os dias do ciclo semanal. O 7º dia para reconhecer que os 6 frutos foram obra do Senhor na nossa vida, na vida de vocês. Amém? Hoje. E foi tão incrível, né? Vendo que tem um propósito, como você percebeu, que a gente não tem essa percepção. Que não era essa figueira, era uma outra figueira maior, que a gente não ia conseguir trazer dentro do carro. E a gente olhou assim e até desanimamos da figueira.
essa só tinha 2 frutos. Então a menina imediatamente falou assim: vai chegar outra amanhã, menor. Falei, tá bom. E a gente nem sabia que ia ter frutos. Então a gente vai esperar essa. Então a gente acredita hoje que foi preparada pelo Eterno para abençoar toda essa terra daqui. Tirou a foto que a gente olhou, deu Falei, botar na foto, Cristiano tem 6 frutos, isso deve dizer alguma coisa. A gente sabe que nada é por acaso, hoje a gente sabe. Então, depois desse teu relato, né, e a gente percebeu de que foi de propósito. Ele preparou a figueira para cá. Ele preparou. E é uma mensagem não só para vocês, mas para todos nós, né? Sim. O Senhor trazendo essa promessa para a nossa vida de fruto durante os 6 dias de cada semana, durante cada uma das estações. A gente se esforçou desejando. E ele disse, da mesma forma que eu lhe tirei de um lugar e te mostrei outro, que é o que a gente está hoje, que é aqui, eu também preparei essa árvore. Você não vai levar essa, você vai levar outra. Então espera. E a gente esperou, desejoso. Amém. Incrível, né?